E aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras aí que é líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, 4 vitórias e um empate. Estou trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando aí dessa grande vitória do Verdão fora de casa. Palmeiras que teve uma sequência muito grande aí fora de casa aí. E vitória, galera. Palmeiras aí melhorando seu futebol, envolvendo aí os adversários e ganhando, né? Conquistando aí 3 pontos aí fora de casa aí no Brasileirão. Beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, galera. Boa noite e bem-vindo ao fechamento, meu caro. Fala, Rizek, boa noite, Dena, Aline, Felipe, boa noite para todo mundo. Meu destaque vai para o Palmeiras, líder do campeonato, que foi a Fortaleza, onde é sempre muito difícil de jogar e de ganhar. Fortaleza não perdia em casa, jogando pelo Campeonato Brasileiro desde novembro de 2023. O campeonato passado, por exemplo, ninguém derrotou o Fortaleza no Castelão. E o Palmeiras foi lá, jogou melhor, no fim tomou sufoco. A gente está vendo o Everton pegou um pênalti praticamente nos últimos minutos dos acréscimos. E o Palmeiras chega a 3 vitórias seguidas fora de casa. E isso faz muita diferença num campeonato de pontos corridos. Ganhou todos os jogos fora de casa. O Everton, de novo pegando um pênalti decisivo, hein? De novo. Dizem que ele não é grande pegador de pênalti, imagina se fosse. Na fase boa, né? Ele obviamente é um goleiro de seleção brasileira, constantemente sendo convocado. O Eric também citou aí com o pênalti destaque, decisivo no Ouro Olímpico. E esse pênalti que ele pegou bem mesmo, né? Porque o tiro ele bate bem no canto, né? Eu não achei que ele bateu bem. Bateu forte no canto, você achou? O Everton foi lá e Eu acho que fez o a Everton, óbvio, defesa. teve mérito, mas acho que o Luciano poderia ter caprichado mais. O Palmeiras começa a mostrar a força da temporada passada, um time competitivo, um time que luta pela bola. Esse é o Palmeiras que o torcedor gosta de ver. Mano, você imagina se surtam depois de perder o estadual, né? Pô, perdemos do rival, não estamos jogando. Imagina se dá uma loucura no Palmeiras depois do estadual. Olha o campeonato que o Palmeiras está fazendo. Chegou a 6ª vitória seguida na soma de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Né? Tem jogado bem. Começou empatando com o Botafogo, depois só venceu, né? Só venceu. Mas aí tem o trabalho de um técnico que conhece o elenco, né? Ele fez modificações importantes no Palmeiras, ele tem jogado com uma linha de 3 atrás, mas com o Giai muitas vezes fazendo esse terceiro zagueiro. Às vezes ele põe 3 zagueiros de ofício, mas hoje foi o Giai. Ele bota o Felipe Anderson numa segunda linha de 4 e 3 na frente. Hoje foi o Estevão, o Flaco e o Facundo Torres. Um time muito móvel hoje, assim, não foi um grande jogo do Palmeiras, mas você vê coisas diferentes já na maneira de jogar do Palmeiras. E muito estimulado por essas modificações que o Abel vem fazendo. Já é o 3º ou 4º jogo que o Palmeiras joga bem. Claro, de um jogo para o outro, o jogo contra o Corinthians jogou muito bem. Hoje não foi naquele nível, mas a maior parte do jogo foi melhor do que o Fortaleza, por exemplo. Não, e olha a sequência, ganhou do Sport fora de casa, não jogou bem, teve um pênalti inexistente, beleza. Aí amassa o Corinthians, ganha do Inter no Beira-Rio e hoje ganha do Fortaleza Essa fora. vitória do Inter aí... Sabe quantos times vão ganhar no Castelão e no Beira-Rio? Nem sequência. Essa vitória aí. Mas eu falo outra coisa do Abel também. Ele não deixou essa pressão externa, porque você sabe como é que é o torcedor do Palmeiras. Né? Perdeu o título paulista para o maior rival, né? Você tem uma pressão externa. Ele não deixou essa pressão externa entrar. Né? Ele dá uma entrevista e ele fala assim, olha, eu vou ver com outros olhos. Nós perdemos o jogo ou nós chegamos na final? Então eu entendo que nós há tanto tempo estamos chegando na final, mérito para o adversário, mas nem tudo é de jogar fora, chegamos à final, esse é o meu olhar, e agora a gente vai trabalhar para ganhar os títulos que nós temos pela frente. Então assim, ele chama a responsabilidade para si, não deixa essa pressão externa entrar para o grupo, entrar dentro do vestiário e está colhendo frutos agora, um treinador muito sábio. E você vê que ele está encorpando o time, Dena. Por exemplo, hoje não tinha o Veiga, o Paulinho ele nem levou para o jogo em Fortaleza. Você tem material humano ainda para acrescentar o time do Palmeiras, sabe? A gente sabe que vai perder o Estevão no meio do ano, e isso pode fazer falta. Você falou, Eric, do Palmeiras um time leve, né? Se movimentando do meio de campo para frente. Se você pegar o gol do Flaco... Isso. Quem faz a assistência é o Estevão, como um 10. E no primeiro tempo foi o contrário. Armador. O Flaco botou uma bola para o Estevão espetacular, que o João Ricardo fez uma baita defesa, mas a bola ia entrar se não fosse o Kusevich. Exato. Então, você está vendo coisas diferentes do Palmeiras que começou a temporada. Exato. Se o Palmeiras está em voo de cruzeiro, né? Subindo, me parece que a crise passou para o Botafogo.
E no primeiro programa a gente falava que o campeão tinha voltado, eu no caso. Exato. E o Palmeiras não começou bem naquele dia, né? Por causa de uma bela exibição do Botafogo contra o Palmeiras em São Paulo. Agora, perdeu do Bragantino no sábado passado jogando muito mal. O treinador foi vaiado nesse meio de semana, no empate com o São Paulo. E hoje jogou bolinha, né? Não jogou nada contra o Galo. O Galo conseguiu a primeira vitória dele no campeonato. 2 jogos. Bom, a gente vai... No primeiro jogo em que a gente vai mergulhar aqui é o Palmeiras, que engatou essa sequência vitoriosa e termina a 5ª rodada como o primeiro líder isolado desse Campeonato Brasileiro. O Eric Faria comentou o jogo. Como é que foi o Palmeiras e como é que foi o Fortaleza nessa partida, Eric? O primeiro tempo foi muito disputado, com assim, mais erros do que acertos, né? Mas eu achei que o Palmeiras ainda assim foi melhor. A gente vai ver aí nos melhores momentos essa chance do Estevão, que foi um absurdo que o trio de arbitragem fez, embora não tenha sido gol, mas o assistente deu impedimento. Se a bola entrasse, certamente o VAR validaria o gol. Mas aí o Abel enlouqueceu porque era um escanteio a favor do Palmeiras, que não foi dado, e rapidamente o Fortaleza fez o ataque e quase tomou o gol num ataque que não foi esse. Então o Abel reclamou muito, falou, isso é um erro muito grave, um erro muito grave. E aí, com razão, né, Eric? Com razão. E aí depois a gente vai ver essa outra chance do Facundo que o Davi Luiz tirou de forma muito interessante. Ficou tudo contorcido. E uma informação importante, né, Eric, que o Davi Luiz cortou o cabelo, né? Uma informação importantíssima, né? Cortou o cabelo. Mas então, assim, foram 2 chances muito claras do Palmeiras até fazer o gol. O gol nasce de uma falta boba do Daverson no Mikael, na ponta esquerda, lá não tinha a menor necessidade de fazer a falta. E aí o Facundo Torres, pela segunda vez, fez um gol importante, né? Já havia feito no Beira-Rio. Depois o Fortaleza começou a se lançar muito e aí apareceu esse espaço aí. O Estevão deu no Flaco. O Flaco foi para cima do Davi Luiz e aí deu uma tacada de sinuca no cantinho. Não finalizou muito fácil. O Davi Luiz não facilitou muito essa finalização, não? Então, eu acho. Vocês que jogaram podiam falar melhor. Eu achei. O Davi tinha que tirar o chute dele. Ali o Davi tinha que tirar o chute Quando dele. ele balança a cintura, o Davi já... Aí, pronto, o Davi já tinha que dar um bote em cima. Ele esperou ele decidir, ele deixou o Lopes decidir, entendeu? Então, antes ele deveria ter dado o bote ali. Eu quero pontuar uma coisa de Palmeiras, posso, Eric? Claro. Porque o Palmeiras, assim, eu vinha cobrando do Palmeiras, o Palmeiras tinha muita profundidade, bola longa, e eu cobrava desse time técnico do Palmeiras um pouco mais de triangulação. E o Palmeiras tem isso hoje. O Palmeiras também tem essa arma. Inclusive, o gol sai disso, né? Uma triangulação, acaba que o Estevão pega a bola, toca uma bola, uma movimentação linda do Flaco, toca a bola em profundidade pro Flaco, né? E o Flaco faz esse gol. Então, assim, aquilo que eu estava cobrando, hoje eu tenho visto no Palmeiras, que é mais uma arma para esse time que é tão forte, né? E no cruzamento leva o primeiro do Fortaleza e no cruzamento sai o pênalti. É porque o Fortaleza foi com tudo pro abafa. Sim. Botou o Lucero e o Daverson dentro da área e começou a cruzar a bola. Sim. Achou uma cabeçada boa do Daverson e esse lance aí, que o Naves, né? A bola bate no braço do Naves, pênalti no VAR, né? E aí o Lucero bateu pênalti e do o VAR, né? Everton... Eu não acho que é pênalti essa jogada aí, não, cara. Foram 3 iguais nessa rodada, regra, né? Infelizmente é a regra, né? Mas Mas assim, não eu é. tiraria isso da regra. É osso. Agora, palmas ao Everton, né? Eu que fiz algumas críticas ao Everton há alguns meses atrás, o Everton tem salvado o Palmeiras. Sempre que precisa, o Everton tá ali salvando o Palmeiras, né? Então, assim, um grande clube precisa realmente de um grande goleiro, um dos maiores da história do clube. E hoje defendeu o pênalti numa decisão, é uma decisão pro Palmeiras. Já né? tinha feito uma partida muito boa contra o Inter. Defesas muito decisivas no Beira-Rio. E hoje, de novo, num jogo grande, defesa decisiva no Castelão, um pênalti. E sabe o que me chamou a atenção, amigos? No fim do jogo, a vibração dos jogadores do Palmeiras com a vitória. Correram para abraçar o Everton, como se fosse, assim, penúltima rodada de Campeonato Brasileiro. O Abel saiu correndo, abraçou o Everton. Então, assim, me parece que aquela mobilização que a gente sempre vê no Palmeiras, nas disputas dos campeonatos brasileiros, voltou. Me parece ser um time mobilizado depois do que aconteceu no Paulista, da derrota e tal. Os caras, eu acho que, viraram o foco de novo e além de boas atuações, estão conseguindo os resultados, né? Não, e voltando ao Everton, cara, eu acho que o Everton, você falou quando precisa, eu acho que ele é o goleiro dos grandes momentos, cara. Então, 37 do segundo tempo, Botafogo e Palmeiras era o pênalti 3-1, liquidava o campeonato ali. Ele pega e o Palmeiras vira o jogo. Hoje ele garante 3 pontos. Contra o Inter ele garantiu o jogo. É o goleiro dos grandes momentos, o Everton. Ele pode até não ter uma regularidade absurda. Quem foi o craque contra o Botafogo?
na primeira rodada. O Everton também? Pois 0-0. Esse um ponto, às vezes, faz diferença lá na frente. Ele é muito bom com os pés também. Eu acho ele um goleiro com regularidade. Eu acho que ele deu umas osciladas. Ele Olha a vibração depois do jogo, olha lá. é. Isso aí não foi no pênalti, não. Isso foi depois do jogo. Isso é vibração de um time realmente que tem gana de vencer. Mas tá o jogo comemorando. grande, o jogo importante, ele tá sempre Sim, lá. não. Ele é bom com os pés, Gisele. Ele é bom com os pés. Tem muita... Ele começa muita jogada de gol, o Palmeiras também. A reposição dele muito boa. é ótima. De fato, é um goleiro muito completo. O Palmeiras mentalmente é um time muito competitivo. É muito. Felipe jogou lá há muitos anos, foi vencedor com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras desenvolveu nesses últimos anos uma questão mental que me chama muita atenção. Mesmo o Palmeiras, a Aline citou aqui a palavra competir, né? Mesmo o Palmeiras numa fase tecnicamente ruim, você vê os caras competindo, cara. Sim. Você vê o Palmeiras jogou mal, mas você não vê os caras tipo, não correram. Os caras competem, cara. Os caras dificultam a vida do adversário. Quando o Abel vem a público, não que me incomode, né? Porque foi um mérito do Palmeiras conquistar o desafio do adversário ganhar do Palmeiras. É mérito do Abel, é mérito dos jogadores. Eles ganharam tudo nos últimos anos. Então o adversário vai jogar contra o Palmeiras como? Vou me expor? Não vou me expor. Eu vou jogar fechadinho, jogar por uma bola. O Abel muitas vezes fala na coletiva, né? Contra o Palmeiras, os caras dão a vida. É mérito do Palmeiras. Eles conquistaram isso, assim. Mas mentalmente, pra mim, o Palmeiras faz muita diferença. Os jogadores do Palmeiras mentalmente fazem muita diferença. Qual foi mentalmente o time mais forte que você jogou? Mentalmente? Puxa, que eu joguei... Cara, fora do país ou aqui no país? Não, mentalmente, um time assim... Eu peguei uma época do Real Madrid jogando fora lá na Europa, que era impressionante. A época dos Galácticos ali, além da questão vaidade que existia dentro daquele vestiário, todo mundo corria para todo mundo. O David Beckham, por exemplo, o cara que é uma estrela fora de campo, dentro de campo você viu o David Beckham jogando, ele dava vida por todo mundo. Então, o time assim, mais difícil, mais competitivo mentalmente que eu joguei no futebol europeu, essa fase foi do Real Madrid. Deles? Nunca ganhei. Do Bernabéu? Alô, produção. Eu jogava no Racing de Santander e nós ganhamos os Galácticos lá, gol do Pitbull. Então você tá tirando uma onda minha aí. Faz a gentileza de não colocar um carrinho, não colocar também o gol do Pitbull. Lá no Bernabéu, muito obrigado. Muito bom, aplausos. Esse foi bem. Ganhamos os Galácticos. Na moral. Você ganhou deles? Não. Na moral, foi bem agora. Aí ele tava guardando ela. Ele tava guardando. Deu certo, a gente combinou, ele deu certo. Tava no bolso do paletó essa, ó. Vamos ouvir o Abel depois da vitória de hoje. O Abel não comentou o gol do Felipe, não. Ele falou da pressão em cima do treinador aqui no Brasil. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho que é para vocês não os verem. Os campeões, desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram. E depois, é como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. E o contexto da entrevista é porque ele estava enfrentando o segundo treinador mais longevo, só atrás dele, né, em longevidade aqui no Brasil, que é o Vojvoda no Fortaleza, que está também muito pressionado pelos resultados abaixo, né? A enquete que a gente colocou no ar é essa: quem mais mereceu ser demitido durante o Campeonato Brasileiro? Quinteiros, Mano Menezes, Pedro Caixinha ou Ramon Dias? Quinteiros está na dianteira com 45% dos votos. O Abel está com cabelo branco, barba branca, e a conta bancária pobre, também, né? mas a conta bancária assim, no Brasil boa também, fez bem para ele. Cabelo branco ganhando o título igual ele ganha, imagina se estivesse perdendo. Bom, fazer nem um estaria churras, mais né? também. Será que ele faz um churras pros caras? Olha lá, ó. Bom, Do jeito que o Corinthians gosta, hein? então, Olha lá, o GE
que vem informando que o Dorival era o preferido, hoje traz a informação, assinada por Iago Rudá, que a preferência mudou, né? Que agora o Tite está na pauta, que já entrou em contato com o treinador, ficou balançado, né? É o Corinthians, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, ficou balançado, pediu tempo para pensar. É a informação publicada no GE. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva aí no canal também se você ainda não for inscrito. Falou e até mais!